Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Estamos começando mais uma das nossas celebrações de domingo aqui na Primeira Igreja Batista de Aperibé, com muita alegria, com gratidão no nosso coração. Nós te convidamos a louvar ao Senhor nesta hora com o nosso ministério de louvor. Amém? Você pode, nesse momento, acompanhar conosco o hino 454 do seu cantor cristão aí. Então, se você tiver com sua Bíblia na mão, o seu cantor, você o abra aí, ou se não, pode abrir também na tela do seu celular aí, que vai sair aí. Vitória nas lutas. Nesses dias nós temos passado por lutas constantes, mas nós temos certeza que o Senhor está nos livrando, o Senhor está nos dando a vitória sobre essas lutas. E se Deus é por nós, quem nos vencerá? É assim que a Bíblia nos ensina? Então, vamos cantar conosco. Cante iniciando esse refrão conosco, ó. Vamos cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Pelos lutas passadas, mais terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado elas, seus servos fiéis. Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos a livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Assim como esta canção nos ensinou, assim como essa canção nos diz, eu te convido agora a orar aí na sua casa, aí onde você está. Eu te convido a colocar os seus pedidos, os seus anseios, os seus medos, colocar a sua vida, a sua família, a sua casa diante de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos em Tua presença nesta noite, Pai, agradecidos. Nós estamos em Tua presença gratos, ó Pai, pelo Teu amor para conosco. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor é fiel para nós, Pai. E nós te pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor continue a nos dar forças,
a nos dar capacidade, ó Pai, para sobreviver a estes momentos que estamos passando. Pai, nós pedimos que a Tua sabedoria esteja sendo derramada sobre as nossas vidas e sobre a vida de cada um que nos acompanha nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, pela primeira Igreja Batista em Aperibé. Muito obrigado por cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja conosco. Esteja, ó Pai, nos capacitando cada vez mais, ó Pai, para proclamarmos o Teu reino, para levarmos a Tua palavra, ó Pai, por onde nós passarmos. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor conforte os corações, que o Senhor, ó Pai, dê força, dê ânimo, renove as forças e as energias, ó Pai, dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Agora eu te convido a ofertar ao Senhor. Oferte ao Senhor a sua casa, a sua vida, oferte ao Senhor aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Caso você sinta o desejo de ofertar algum valor financeiro, a conta da nossa igreja estará aparecendo aqui no vídeo, enquanto o Ministério de Louvor ministra mais uma canção. Eu te convido a se colocar diante do Senhor e fazer você a sua oração aí da sua casa. Esteja você fazendo o seu pedido e mais ainda do que o seu pedido, esteja você ofertando quem você é e o que você tem ao Senhor nessa hora. Amém. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Invocar-me-eis e orareis a mim. Assim diz o Senhor, que eu sou o Jeová Rafa, o Deus que te cura. Vem, vamos louvar a Deus nesse momento. Cante conosco.
Glória a Deus. Nós temos fé em Cristo Jesus. Nós temos fé em Deus Pai. E pela fé nós conseguimos caminhar, pela fé nós avançamos. Pela fé eu espero que você tenha ofertado a sua vida ao Senhor durante este belo louvor. Eu te convido agora ao momento da palavra. Eu te convido a meditar na palavra de Deus. Nós que estamos caminhar numa construção sobre a fé em nossas ministrações de domingo, fé para suportar os momentos que estamos passando, fé para conseguirmos atravessar as tempestades, fé em Deus. E como a Lucélia ministrou no domingo passado, a educadora Lucélia, fé é obediência, fé é obedecer a Deus. Ter fé é se manter firme na obediência. E hoje eu quero conversar com você, eu te convido a conversar sobre a vida do pai da fé, sobre a vida de Abraão, aquele que foi o primeiro a dedicar a sua vida a obedecer a Deus na história. E eu quero ler com você o capítulo 14 do livro de Gênesis. Eu te convido a ler comigo Gênesis 14. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 14 para a gente conversar sobre esse episódio da vida de Abraão, que nos ensina sobre a fé e qual é a consequência de termos fé. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsá, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semebe, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos estes últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado, até o verso 3. Agora a gente vai para o verso 8. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém, agora o verso 13, mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Mane, o amorreu. Mane e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obar, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía.
com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Só até aqui. Foi uma leitura um pouquinho longa, mas a gente vai tentar conversar sobre esse texto para a gente tentar entender do que esse texto está falando. Talvez essa seja a história mais antiga de uma aliança militar. 4 reis se juntaram em uma aliança militar, e essa aliança foi tão forte, eles tinham tanto poder militar, tantas armas, um exército tão grande, que eles conseguiram vencer 5 reis juntos. 5 exércitos, 5 impérios não conseguiam suportar a força desses 4 quando se aliaram. Então esses 4 destruíram todos os 5 reinos e levaram tudo embora, saquearam tudo e levaram as pessoas como prisioneiras. E como a Bíblia diz, um dos prisioneiros era Ló, sobrinho de Abraão. E é muito interessante que quando alguns dos fugitivos eles começam a correr para os montes, eles começam a se esconder nas montanhas, talvez em cavernas, talvez em florestas, mas um desses fugitivos ele vai além dos montes. Um desses fugitivos ele passa os montes e ele procura por Abraão. Ele vai até Abraão e ele conta a Abraão tudo o que aconteceu. E é muito interessante ele contar isso para Abraão, porque quem era Abraão? Abraão era um fazendeiro. Abraão, traduzindo para os nossos dias, era um fazendeiro. Talvez esse seja o termo mais correto do que ele era, porque ele era nômade, ele vivia em tendas e ele criava animais, ele criava ovelhas, ele criava gado, então era como se fosse um fazendeiro. Abraão não era alguém com um exército muito forte, não era alguém com poder militar absurdo, não era alguém com armas de última geração, era simplesmente um homem do campo, um humilde homem do campo, uma pessoa simples que vivia de cuidar da terra, que vivia de cuidar de animais e que tinha ali os seus empregados, tinha ali as pessoas da sua casa que o ajudavam em seu trabalho. E quando este homem simples escuta o que aconteceu, que essa aliança militar destruiu todos os 5 reinos e levou embora inclusive o seu sobrinho Ló, ele decide ir à guerra. E meus irmãos, meus amigos, eu acho que essa é uma das decisões mais ilógicas, humanamente falando. 5 reis juntos, com seus exércitos, com a sua força, não conseguiram vencer. E aí Abraão junta o pessoal da sua casa, junta o que ele tinha em casa e vai para a guerra. Humanamente falando, isso é impossível. Como assim um fazendeiro junta ali os homens mais treinados, e por homens treinados, a Bíblia está se referindo a pessoas que tinham força e que eram exercitados pelo trabalho, que aguentavam o trabalho, junta ali o que tinha, talvez, traduzindo para os nossos dias, enxada, ancinho, enxadão, foice, coisas do campo, coisas de cuidar da terra, de cuidar de animais, e vai para uma guerra que 5 reis perderam. Isso, humanamente falando, é impossível. Mas a Bíblia diz que Abraão, junto com os seus, persegue durante 240, 280 quilômetros mais ou menos ao norte de Damasco, essa aliança militar, acha o acampamento dessa aliança, ataca esse acampamento e resgata todos. Eu acho que das histórias do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, essa é uma das mais incríveis de todas. Eu acho essa história tão fascinante, tão grandiosa, porque ela está contando para a gente um feito impossível. O que a Bíblia está falando com a gente é que algo impossível aconteceu, ou que um milagre aconteceu. Deus fez um milagre ali. Sejamos francos, um fazendeiro não tem condições de sozinho enfrentar uma aliança militar, que já venceu 5 reinos, mas Abraão teve. Só que Abraão teve no momento que ele já havia dito sim para Deus.
Abraão já havia deixado a sua vida, deixado tudo para seguir a Deus. Deus já havia se tornado o centro da vida de Abraão. Isso me chama muita atenção, porque nós estamos falando sobre fé. E essa atitude de Abraão de juntar o que ele tinha para ir resolver o problema, isso é uma manifestação da fé. Porque se fé, primeiro, é a obediência a Deus, é a obediência à palavra de Deus, a fé também é a confiança de que Deus está conosco, de que Deus nos dá capacidade para enfrentarmos os problemas. E isso é muito interessante para os tempos que estamos vivendo, porque nós estamos vivendo tempos meio complicados. Nós estamos repletos de notícias ruins, repletos de temores, de ansiedades, com relatos de vários tipos. E quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a história de Abraão, eu vejo como deve ser o posicionamento de quem tem fé em Deus. Como nós devemos suportar os problemas, ou como nós devemos enfrentar os problemas. Com fé em Deus, com fé que Ele já nos deu tudo o que precisamos para enfrentar os problemas. Sabe, o que eu aprendo com essa história é que eu não preciso de um emprego novo, eu não preciso de um carro zero, eu não preciso de uma casa na praia, sei lá qual praia, ou de qualquer outra coisa nova. Se eu estou com Deus como centro da minha vida, se a minha vida está baseada em Deus, se eu realmente tenho fé em Deus, eu já tenho tudo o que eu preciso para enfrentar as situações complicadas da vida. Se você tem fé em Deus, você já tem tudo o que você precisa para suportar os problemas, para suportar as aflições dessa vida. Nós, quando estamos centrados em Deus, como Abraão estava. Abraão, como eu disse, tinha aberto mão da sua vida, tinha aberto mão de tudo para seguir a Deus, para seguir a palavra de Deus. E agora, ele já era mais capacitado para enfrentar situações complicadas do que 5 reis juntos, do que 5 impérios gigantescos. Porque é isso que está falando. Isso diz para nós hoje, ou melhor, isso levanta uma pergunta para nós hoje. Temos fé? Será que realmente podemos dizer que temos fé? Você tem fé? Porque se você realmente tem fé e você leva uma vida de obediência à palavra de Deus, você já tem em sua casa tudo o que você precisa para passar por essa tempestade e para enfrentar qualquer situação complicada. E mais ainda, como Abraão aqui, Abraão foi proteger o seu familiar. Abraão foi resgatar, foi cuidar dos seus. Sabe essas pessoas que vivem falando que precisam de mais, porque tenho meu filho, eu tenho minha esposa, eu tenho meus parentes, eu tenho que ter mais para cuidar deles. Se Deus é o centro da sua vida, se você vive em obediência a Deus, você já tem, Deus já te deu o suficiente para cuidar de quem você ama, para cuidar dos seus. Essa história sobre a fé de Abraão que a gente está conversando hoje, isso me chama muita atenção, porque não fala apenas sobre como eu posso enfrentar um problema, fala como eu posso cuidar de quem eu amo, porque é isso que Abraão foi fazer. Abraão foi cuidar dos seus, foi cuidar do seu sobrinho. E pode parecer impossível, e às vezes humanamente falando é impossível. Um homem já de meia idade, um senhor, junta 300 e poucas pessoas que trabalham no campo com ele para enfrentar um exército gigantesco. É impossível, é inviável.
mas ele volta vitorioso. Eu não quero aqui falar que um discurso triunfalista, que tudo vai dar certo, que você só, se você tiver fé, você só vai ter paz, só vai ter vitória. Não é isso. Você vai enfrentar problemas. As pessoas que você ama podem passar por problemas, como Abraão. A história nos diz isso. A Bíblia está contando isso. Abraão estava enfrentando um problema para cuidar de alguém que ele amava, que estava passando por uma luta gigantesca, que já havia perdido a luta. Mas a história da Bíblia também nos diz que quando vivemos fazendo a vontade de Deus como centro da nossa vida, quando vivemos em obediência à palavra de Deus, nós conseguimos suportar as tempestades, enfrentar os problemas e cuidar de quem a gente ama. Por isso, nessa noite eu te convido a ter fé. Tenha fé em Deus, mas não apenas de palavras. Tenha fé em Deus com a sua vida. Faça da palavra de Deus o guia que norteia a sua vida. Encaminhe a sua vida para onde a palavra diz. Porque quando vivemos assim, nós podemos experimentar o que Abraão experimentou. Nós podemos ter a graça de Deus nos capacitando e nos ensinando como devemos agir e como devemos cuidar dos nossos, porque Ele já nos deu, Deus já nos deu tudo o que precisamos para vencer os problemas, para enfrentar as tempestades e para cuidar de quem a gente ama. Amém? Queria convidar o Ministério de Louvor para mais uma canção. E durante esta última canção, eu te convido a pensar um pouco sobre a sua vida. Pare um pouco e reflita. Se você tem realmente vivido diante de Deus, se você realmente tem tido uma fé na palavra de Deus de forma a conduzir a sua vida de acordo com tudo que Deus fala, ou se você apenas fala que tem fé, ou se você simplesmente se perde como a maioria. Porque se você tiver fé de verdade, como Abraão, tenha certeza, não precisa entrar em desespero. Deus já te deu tudo o que você precisa para enfrentar os problemas que você vier a passar e para cuidar das pessoas que você ama. A multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha.
Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Pois tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Pois tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Pois tem a fé de Abraão. Levante os teus